Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente encerrar o sexto capítulo de Antecedendo a Páscoa. Nós hoje chegamos ao ápice desta jornada. Percorremos um caminho desde o suor de sangue no Getsêmani até a gloriosa ascensão. E hoje, no sexto dia, não apenas olhamos para o que aprendemos, para a gente revisar e fixar em nossas mentes aquilo que aprendemos até hoje, mas olhamos para cima para contemplar o Cristo entronizado, para contemplar a glória do nosso Rei, quem morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna. O caminho da vitória. Mateus 26, 39 marca a agonia, a vitória que começa com a rendição da nossa vontade a Deus. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nos rendemos à vontade de Deus. Nos rendemos àquilo que Ele decidir para nossas vidas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para viver uma vida aleatória, vazia, como quem não tem um objetivo. Temos sim um objetivo, e esse objetivo é como o objetivo de Cristo Jesus, que é fazer a vontade de Deus. No segundo dia, nós enfatizamos sobre João 19:30, a dívida que foi paga. A justiça e o amor se encontraram na cruz. No Calvário, João 19:30 diz o seguinte: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A nossa dívida, a dívida do pecado. Quem está em Cristo Jesus tem a certeza de que a sua dívida foi paga. Ou seja, não existe mais dívida, não existe mais pecado. Não vivemos mais em prol de pecar deliberadamente. Mas o pecado ele já não faz mais parte da nossa vida, da nossa jornada. Escolhemos sim, escolhemos pelo livre-arbítrio fazer a vontade de Deus. Escolhemos a vontade de Deus. E isso é o que nos importa. No terceiro dia, ouvimos sobre o silêncio, João 19:40. Deus trabalha no oculto. O silêncio do sábado prepara o milagre. O sábado que hoje simboliza o nosso sábado. O sábado que tudo ficou em silêncio. João 19:40. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos para o sepultamento. Por mais que o silêncio tenha sido ensurdecedor, o silêncio tenha um barulho muito alto. Nossa, é tão difícil falar desse período para mim, que eu me coloco como aqueles apóstolos que estavam lá naquele dia, agoniados, porque não sabiam o que iriam fazer. Como seria, o mestre deles havia morrido, mas para quem acreditou nele, tinha confiança da ressurreição. A vida, Mateus 28:6. O túmulo vazio é a prova de que a morte não tem a última palavra. Mateus 28, versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ou seja, que é o anjo falando que Jesus havia ressuscitado. E ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. O túmulo vazio é a prova dessa certeza de que temos que Jesus já não está mais morto, mas ele vive
e está no meio de nós. O reinado, Atos 1, versículo 8. Fomos capacitados pelo Espírito para expandir o reino. A ascensão e a missão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nos deu uma missão. Com a sua ascensão, com a sua subida, ele nos deixou um legado. Nos deixou um legado de quê? Um legado de que temos um papel a exercitar. Nossa vida não é mais uma vida vazia, como muitos pensam que nossa vida seria. Não, nós temos uma vida com propósito. Um propósito de quê? Chegar ao nosso ápice. E é o quê? A nossa ressurreição. Quando Cristo Jesus voltar e for nos resgatar. Aqueles que estão vivos subirão assuntos para o céu. Receberão um novo corpo, um novo nome. Mas aqueles que já dormem, que já foram, que já estão mortos em Cristo Jesus, ressuscitarão. Ressuscitaremos com Jesus. Estes textos, eles formam a espinha dorsal do estudo. Movendo-se da submissão em Mateus 26 para a conclusão da obra em João 19:30. O testemunho da morte real em João 19:40, a vitória histórica em Mateus 28. E finalmente a capacitação da igreja, Atos 1. No sexto dia, o fechamento, o leão que é o cordeiro. Nós saímos da narrativa histórica dos evangelhos e entramos na visão profética de João. Versículo-chave. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No capítulo 5 de João, no capítulo 5 de João, no capítulo 5, João vê na mão direita daquele que está assentado no trono um livro selado com 7 selos. O livro apresenta os decretos de Deus para o julgamento, a redenção e a consumação da história. O choro de João ocorre porque ninguém no céu, na terra ou debaixo dela era digno de abrir o livro. Sem a abertura do livro, o plano de Deus não se cumpre e o mal não é punido. A identidade do vencedor, o leão. O ancião irrompe o choro de João com um título messiânico poderoso, o leão da tribo de Judá. Isso remete a Gênesis 49, do 9 ao 10, onde Judá é chamada de leão e a promessa de que o cetro, o governo, nunca sairia da sua linhagem. A raiz de Davi confirma a linhagem real. Jesus não é apenas um descendente de Davi, ele é a própria origem, a raiz da autoridade de Davi. O contraste teológico, a grande revelação. A teoria divina é belíssima. O ancião diz para João olhar para o leão, força, majestade, juízo. Mas quando João se vira, versículo 6, ele viu o cordeiro, que parecia ter sido morto. Jesus venceu como um leão através da sua natureza de cordeiro. Sua vitória não foi conquistada com força militar, mas por seu sacrifício substitutivo, visto nos dias 1 e 2 deste nosso estudo. Este é o único digno, porque ele é rei. Porque ele é o rei, ele é o redentor. Foi por ele que nós fomos comprados. O rei, simbolizado pelo cordeiro, não é porque o cordeiro é frágil
ou simplesmente ele pode ser derrotado. Mas não, precisamos ser mansos, humildes, ter o nosso coração voltado para as coisas do Senhor, para as coisas de Deus, para a obediência. Jesus veio nos mostrar que é a obediência que é o caminho para a salvação, que é a obediência que é o caminho para a restauração, que é a obediência que é o caminho para a vitória e não a guerra, mas sim a paz e a entrega total à vontade de Deus. Quando nos entregamos à vontade de Deus, Ele se coloca em nossa vida e faz com que a gente vença o mal. Não é o mal que faz com que nós vençamos ou nossos pensamentos ou até mesmo a nossa própria força, mas sim a vontade de Deus é que faz com que vençamos. Hoje você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida, o porquê tantos caminhos estão sendo apresentados para você, o porquê essa luta que você tanto batalha que parece que nunca vai ter fim. Passe a obedecer, passe a se colocar no seu lugar para assim você conseguir obter a vitória. O que parece pesado, o que parece longo, o que parece difícil, é a especialidade de Deus modificar. Mas para isso, você precisa modificar a sua postura e confiar no Mestre, confiar em Deus e não na sua própria força. Você não consegue nada. Tudo que você consegue é por intermédio de Deus, é pela vontade de Deus. Então renda-se à vontade de Deus, renda-se à vontade de Cristo Jesus e Ele te ajudará. A conclusão de todo o percurso do Getsêmani ao Apocalipse é que a história não está à deriva. Aquele que suou sangue no jardim no primeiro dia e foi colocado em um túmulo emprestado no terceiro dia é o mesmo que agora detém o destino da humanidade em suas mãos. Ele é digno de abrir os selos da nossa história pessoal e da história do mundo. O choro de João cessou porque o Messias venceu, o nosso rei venceu. Aplicação para hoje. Se você sente que há selos ou situações em sua vida que ninguém consegue resolver, lembre-se, o leão de Judá já venceu e ele é o Senhor do tempo e da eternidade. Não chore mais. O Cordeiro que venceu está no trono, ele está reinando, ele é vitorioso. E se ele é vitorioso, ele vai te entregar a vitória. Mas você precisa confiar. Você precisa depositar fé, crer, acreditar, dar crédito para quem realmente precisa e merece de crédito. Deus, ele é muito bom, mas ele precisa ver o nosso posicionamento, nossa postura também. Não vamos vencer por nossas próprias mãos, não vamos vencer por aquilo que a gente acha que podemos, mas sim entregando nas mãos de quem realmente pode resolver todo o nosso problema. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, graças te damos e te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor entregou o seu único Filho em nosso favor. Obrigada, Jesus Cristo, por se entregar na cruz, por nos dar solução para nossos problemas, por ser a solução dos nossos problemas. Entregamos, Pai, no dia de hoje. Entrega meu irmão, entrega minha irmã nas mãos de Jesus. Aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem condições de resolver, mas que Ele tem, que Ele pode e que Ele resolve. Ajude, Pai, cada um aqui presente, cada um que permaneceu até aqui agora orando comigo, Senhor. Tome cada pedido, cada causa, cada problema, cada situação, Senhor, que não pode ser resolvida por mãos humanas,
mas que o Senhor, depositando sua força, a gente pode, nós somos mais que vencedores através da tua palavra. Fortaleça, Senhor, a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, fortaleça o nosso corpo para que a gente não venha cair, para que venhamos a nos manter firmes mediante a tua vontade, o teu querer, Pai. A tua ordenança, que possamos, Senhor, estarmos alinhados com o Senhor, perante a tua vontade, perante o teu querer. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude a ser melhor para o Senhor, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.